longo da aula, podem enviando as mensagens no chat, que sempre que dá um tempinho eu vou lá e tento abrir para a gente conversar, ou a gente responde tudo no final da aula, não tem problema. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando de um assunto que eu gosto bastante. E não é uma coisa muito simples, na verdade é uma coisa um pouco complexa. Né? É um pouco complexa e que não tem, posso dizer assim, que não tem o certo e não tem o errado. Né? O errado, na verdade, é não fazer, não utilizar o raciocínio clínico para a nossa prática clínica na fisioterapia musculoesquelética, que é dessa área da física que a gente vai falar hoje. Né? Bom, como a Tatiana falou, eu sou Bernardo Sampaio, faço parte do grupo de professores da SET, na pós-graduação em coluna vertebral e da pós-graduação traumato-ortopédica também. Né? Eu ministro os módulos de coluna, né? E coluna, fisioterapia e hernia de disco. Né? E a gente discute bastante o que a gente vai falar hoje aqui nas aulas. Né? Porque vamos pensar, não tem como eu realizar alguma intervenção com o meu paciente sem eu pensar antes no que está acontecendo e realmente entender ou tentar entender o que se passa ali com o meu paciente. Né? Qual que é a queixa, né? O que ele vem sentindo. E claro, e como eu posso ajudar. E o mais importante, se eu posso ajudar. Tem essa também, porque existem situações que a gente não pode fazer nada. E aí? Né? Não são todas, claro, mas a gente tem que saber identificar. Inclusive, saber identificar para não ficar na nossa mão, para a gente conseguir ajudar o paciente. Lembrando que sempre a gente vai trabalhar com o paciente, com o tratamento, perdão, centrado no paciente. O nosso tratamento ele não pode ser centrado em técnica, centrado em... aí eu vou longe, né? Centrado em superstição, em achismo. Acabou. Né? A nossa profissão ela é uma ciência, então a gente consegue guiar. Né? A gente consegue seguir um caminho onde a gente consegue errar menos e conseguir entregar resultados de qualidade para o nosso paciente. Né? E claro, vamos juntar os pauzinhos agora e eu espero que hoje, sinceramente, eu gostaria aqui de plantar uma sementinha em algumas pessoas, talvez algumas pessoas, alguns colegas já utilizem bastante o raciocínio clínico, a gente possa discutir isso também no fim, mas se eu conseguir deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, uma pulga atrás da orelha de vocês em alguns momentos, confesso que eu vou ficar contente. Né? Essa instigar a gente a buscar mais coisas e conseguir fazer como um paciente me falou uma vez, né? Falou, poxa, vocês na fisioterapia, vocês têm um quesinho ali de detetive, né? E não deixa de ser, né, gente? A gente tem que investigar, né? As coisas não são simples e aparecem assim, né? Fala, olha, é isso aqui, ó, faz assim que é sucesso total. Né? Imagina, né? Não é assim que funciona. Imagina se fosse. Nossa, ia ser bom demais, né? Não, na verdade, eu não sei se ia ser bom, né? Eu acho que ia ser tão fácil que ia enjoar. Né? Eu acho que o legal é esse, é o desafio, né? Eu, por exemplo, sou movido a desafio, então eu quero diferente, quero mais, né? Hoje mesmo estava com um caso aqui que a gente está quebrando a cabeça e super complexo, né? Então, assim, eu utilizo muito esse guia que eu quero passar e discutir com vocês hoje aqui, tá? Calma, que eu não consegui passar o slide. Então, nossa missão hoje aqui vai ser um bate-papo e uma troca de experiência de clínico para clínico. Né? Eu faço parte de grupo de pesquisa, sou envolvido um pouco com a parte de acadêmica já há algum tempo, gosto muito de pesquisa, mas eu sou um clínico, então eu tenho que usar a pesquisa e o que eu tenho de evidência para minha clínica. Tem que funcionar, eu tenho que conseguir utilizar. E graças a Deus, a gente consegue costurar muito bem isso
né? E desenrolar muito bem isso e bater esse papo de clínico para clínico, utilizando o que a gente tem de evidências mais atuais, inclusive, né? O que seria o raciocínio clínico, né? É totalmente diferente o raciocínio clínico de um diagnóstico, né? Se eu tenho um diagnóstico, eu tenho muita coisa envolvida, né? A informação de um diagnóstico, para nós, em relação ao tratamento, ela é muito pobre, né? O que é um diagnóstico? Ah, fulano, vou usar a Tatiane como exemplo aqui, né? A Tatiane tem uma tendinopatia no ombro. Ah, legal. Beleza, né? Pra gente, poxa, legal, uma tendinopatia. Toda tendinopatia é igual? Toda tendinopatia eu trato igual? Então falta informação, né? Poxa, uma tendinopatia é legal. O que está limitando? Quanto tempo tem? É o paciente jovem, paciente idosa? Tem diferença no tempo de resposta fisiológica? O paciente mais jovem responde mais rápido ou mais devagar ao exercício? Será que é exercício? Que exercício será que eu posso utilizar? Essa paciente, qual é o contexto dessa paciente? É uma dor persistente ou uma dor aguda? Opa! Aí a gente começa a realmente explorar o que a gente tem na nossa frente para conseguir chegar em um resultado melhor, né? Então, somente informação de diagnóstico é uma informação limitante, né? E isso a gente pode bater o martelo, né? Porque para nós, eu preciso resolver aquele problema. Tudo bem, eu tenho que resolver aquele diagnóstico. Tá tudo certo. Beleza, eu tenho meios para conseguir fazer isso, né? Então, raciocínio clínico, eu gosto bastante dessa definição. É um processo de investigação e análise realizado por nós, profissionais de saúde, fisioterapeutas, no caso, né, em colaboração com o paciente, que tem o objetivo de entender o paciente, o contexto do paciente e o problema clínico do paciente. Poxa, quando eu falo em contexto, é a situação geral, o que está rolando com o paciente naquele momento. A queixa mais comum que chega para nós na área musculoesquelética, eu acredito que sem dúvida nenhuma é dor, né? E dor é o quê? Dor é uma sensação, né? A gente pode explorar um pouco os caminhos da dor, não é o foco da nossa aula hoje, mas faz parte para a gente conseguir abrir nossa cabeça. Então a gente tem que, beleza, eu tenho dor. Bom, a gente já começa com uma diferença básica, né? Se ela é uma dor aguda ou se ela é uma dor persistente. Opa, dor persistente eu tenho alterações corticais, a níveis corticais. Caramba, né? A dor mais aguda também tem, mas não é a característica principal. Poxa, então, o tipo de informação que pode chegar para um paciente crônico em relação à sensação de dor, ela é diferente do paciente agudo, sim, né? Intensidades diferentes, sim. Atitudes diferentes perante o problema, sim. Então, só nessa aí, a gente já começa a entender que nem sempre o que se vê é o que realmente é. Não é porque eu tenho uma dor no ombro que o meu ombro está machucado. Não é porque eu tenho uma dor lombar que a minha lombar está machucada. Não é porque eu tenho uma dor no pescoço que o meu pescoço está machucado. Então é a primeira coisa que eu quero cutucar em vocês. Nem sempre eu vou achar uma causa. Nem sempre eu vou achar uma causa, né? A grande maioria dos problemas musculoesqueléticos são causas multifatoriais, né? Então eu tenho diversas causas também que podem acontecer. Pá, mas se eu não acho uma causa, como é que eu vou tratar o problema? Ué, espera um pouquinho. O que importa para a gente é a apresentação do nosso paciente. É conjunto de sinais e sintomas, né? Padrões clínicos de movimento, por exemplo, né? E
Os tradicionais, às vezes, perda de força, né? Casos de coluna, casos de sinais de compressão de raiz nervosa, e enfim, eu abro um leque. Então eu vejo muito erro até de gente querendo tratar. Não, olha, é uma tendinopatia, então tem que tratar só o tendão. Tem que tratar só o tendão. Não, é uma hérnia disso, então eu tenho que tratar a hérnia. Cara, a gente não trata a hérnia, entendeu? Não é assim que funciona. Agora, toda a sintomatologia, o que envolve e a funcionalidade do paciente, aí sim que a gente tem que se preocupar. Né? Então a gente tem que se preocupar nessa investigação e como que a gente vai desvendar e desenrolar isso aí. Né? E dar um caminho. Nós, fisioterapeutas e profissionais de saúde, nós somos, por formação, educadores e facilitadores, ou melhor, nós somos tutores do nosso paciente. Então a gente não tem que complicar o caminho, não. Né? A gente tem que facilitar. Tá joia? Muito bom. Então começamos a entrar um pouquinho no mundo do raciocínio clínico, o que envolve esse raciocínio clínico. É claro que a gente tem que se embasar em alguma coisa. E não existe, né, outro embasamento a não ser os estudos, numa área que envolve muita ciência, que é a nossa. Tá? Tem todo um processo evolutivo para isso. Nos dias atuais, muitas respostas clínicas a gente já tem. Existe coisas que a gente ainda não tem resposta? Poxa, existe, legal. Né? Mas o que é raro tem, por exemplo, um tipo de estudo, um modelo de um desenho de estudo, que é, por exemplo, um relato de caso, para caso raro, ótimo. Né? Só que nós, sempre como clínicos, vamos buscar a maior evidência aonde? Aonde a gente vai tirar as nossas respostas? Ali, ó, na ponta da pirâmide de evidência. Né? Que são as revisões sistemáticas e os ensaios clínicos randomizados. Né? Eu tenho assim, perguntas clínicas de intervenções que funcionam ou não, comparando intervenções, por exemplo. Né? Poxa, eu tenho isso em mãos, eu sei conversar com o meu paciente, eu sei tirar a informação que eu preciso do meu paciente, e eu tenho em mãos o que funciona e o que não funciona, poxa, né? A chance do meu sucesso é maior, vocês concordam? Né? Também tem, só um parêntese, né? Eu vejo é legal que esse tipo de coisa, esse tipo de discussão chegou um pouco no momento que a gente está do coronavírus, todo mundo falando, né, sobre evidência científica, tem evidência ou não, aí nego pegando a revista X e querendo comprovar a evidência, né? Eu acho legal essa bagunçada, né, por mais que os caminhos acabam sendo diferentes aí, estão sendo meio estranhos às vezes, né? Mas já abriu um leque para as pessoas entenderem que existe esse tipo de coisa. Poxa, isso eu achei uma parte muito valiosa. Né? E na nossa área, a gente não pode, gente, quando a gente está falando de raciocínio clínico, intervenção com o nosso paciente em saúde, eu não posso ficar acreditando no que hoje a gente tem no topo da pirâmide de evidência, que é o tio e a tia do WhatsApp. Então, pelo amor de Deus, né? A gente vai guiar o nosso raciocínio clínico e utilizar os melhores estudos que tem para a gente conseguir resolver o problema do nosso paciente. Né? Tem boato? Investiga, vai lá. Né? Estudo clínico, né? Revisão sistemática, resolve o problema do paciente. Olha, eu estou falando repetitivamente, resolve o problema do seu paciente. E aí, fala-se muito em prática baseada em evidências. Opa, mostrei ali pirâmide de evidências. Ah, é só isso? Não. Porque se você não souber usar isso, não serve para nada. Então, prática baseada em evidências. O que é? A PBE, né? É eu ter a melhor evidência disponível, né? Ou seja, todos aqueles estudos muito bons, saber escolher os estudos bons para eu tirar minhas respostas. Ter expertise clínica. Se eu não souber utilizar o que tem nesses estudos, eu não vou conseguir aplicar, não vou conseguir reproduzir. Né? Eu não vou entender o momento de eu conseguir usar isso. Tá? E uma coisa importante que muita gente esquece: os valores e preferências do paciente. Né? Então, eu tenho que ofertar para o meu paciente o que tem
de melhor para ele naquele momento, e ele pode, inclusive, escolher, se ele tiver possibilidade, sim. Né? Então, tudo isso está envolvido no seu raciocínio clínico. Até como você vai comunicar com o seu paciente e você vai poder oferecer para ele, por exemplo, o clássico, né? Vou falar em coluna, né? Eu acabo falando até mais em coluna, mas eu trabalho bastante com coluna. Então, assim, o clássico é manipular ou mobilizar. Então, de acordo, eu tenho meu raciocínio clínico, tenho uma linha que eu vou seguir, a intervenção, posso utilizar manipulação, né? Opa, manipulação, eu sei que tem os benefícios, sei tudo que a gente tem de evidência para aquele caso, e aí o paciente fala, não, eu não gosto de manipulação, eu não gosto que toquem no meu pescoço, eu tenho aflição de estralo. Tudo bem, seu João, sem problema nenhum. Eu posso fazer a mobilização articular, que é suave, você não sente dor, não tem estralo nenhum. E o melhor, o resultado é o mesmo. Então, eu tenho que ter esse background. Né? Ou seja, eu tenho que ter essas costas quentes, vamos falar assim, para eu conseguir escolher qual intervenção eu vou poder utilizar. E aí eu completo meu raciocínio clínico. Olha como a gente vai deixando complexo, né? E bonito, né? Porque o negócio funciona, né? Você vai vendo, você fala, eu tenho caminhos para tratar, né? E aí, falando exatamente nisso, de tentar ficar buscando uma coisa, eu tenho a minha pergunta para vocês que eu faço em aula quando a gente está na pós-graduação lá do CETRA, né? Fisioterapeuta trata imagem ou trata paciente? Não é? Pensem nisso. Né? Direto. Eu recebo no WhatsApp, recebo no Instagram, laudos de exame, imagens de exame. Até que sempre que eu tenho oportunidade, eu acabo compartilhando isso, discutindo um pouquinho isso, para tentar desmistificar um pouco isso. Então, nós fisioterapeutas não tratamos a imagem, nós tratamos o paciente. Mas e o exame de imagem, então, meu, poxa, ele é o quê? Ele é um exame complementar. Precisa? Às vezes não. Né? Ah, se tem, eu vou sempre ignorar? Não. Né? Ah, mas você tem que fazer com que o paciente entenda o que você está fazendo e por que você não vai utilizar, por exemplo. Né? Muitas vezes, na construção do seu raciocínio clínico, não há necessidade alguma da comparação com a imagem. Agora, se você tem alguma suspeita de alguma coisa ou quer confirmar alguma hipótese que você criou, olha aí, hipótese que você criou. Aí a gente pode utilizar o exame de imagem. Ele vai servir para complementar o exame clínico. Então, ele tem que ter relevância clínica para a gente até utilizar o nosso tratamento ou não, né? Ou tomar cuidado com alguma coisa. Tem casos pós-cirúrgicos, por exemplo, tem casos de trauma que eu tenho que levar em consideração isso. Olha aí. Então, sempre a clínica vai ser soberana. Por isso, que construir um raciocínio clínico e basear suas ideias no que a gente tem na literatura, juntar com a expertise clínica e fazer esse mix para realmente fazer uma prática baseada em evidências é super importante. Né? Então, tem que ter. Né? E aí, para o raciocínio clínico, a gente vai ter que chegar na nossa parte de avaliação, que segundo Maitland, né, eu gosto muito da sua suposição do Maitland. Né? Maitland, quem não sabe, foi um fisioterapeuta que, com o método Maitland, inovador aí, de fisioterapia manual, principalmente nas mobilizações articulares. Tá? O método Maitland. Então, segundo o Maitland, a avaliação corresponde a 70% do seu tratamento. Aí a gente para pensar. É verdade, né? É verdade, porque se você conseguiu avaliar, conseguiu entender o caminho que você vai seguir, cara, aplicar técnica, olha, você treina alguém e aplica.
né? Você pode até pensar nisso. Eu sei que às vezes dói, né? Mas é verdade, né? Agora, você entender, né? O negócio é lá, você tem aquele... Eu não lembro direito como é que era, mas tipo assim, você tem que... você resolve o problema apertando o parafuso, né? Só que até você descobrir qual parafuso é o certo para você apertar, né? Então, a avaliação é a mesma coisa. Você descobre qual que é o parafuso e vai lá e só aperta ele, nos 30%. Então, durante o processo de avaliação e construção do seu raciocínio, a gente vai ter algumas coisas interessantes, né? A gente vai ter a criação das hipóteses, o que realmente pode estar acontecendo, porque daí sim eu vou testar as hipóteses e aí eu vou partir para um tratamento, né? Nunca vou pensar no negócio e já vou para o tratamento, né? É aquela velha história, né? Eu tenho que afiar bem o machado, né, para dar uma machadada certeira, porque ficar tentando com um machado cego lá, 1 milhão de machadadas. Tá? E quando a gente está falando da avaliação em si, a gente tem alguns aspectos aí que eu gosto de chamar bastante atenção, né? Por exemplo, ouvir mais do que falar, né? Tem que entender o seu paciente. Deixa o cara falar, né? A gente tem uma mania de cortar o paciente, não deixar ele continuar a história dele, que a história, a gente vai ver daqui para frente, é fundamental para a construção do nosso raciocínio clínico. São detalhes da história que conseguem traduzir muitas vezes o que o paciente está sentindo, né? Posso utilizar alguns questionários? Sim, né? Questionários são úteis, né, na nossa avaliação. Muitas vezes questionários de função, questionários de estratificação de pacientes crônicos, enfim, né? E posso usar alguns testes para confirmar as hipóteses que foram criadas, né, por exemplo, na história do paciente. Gosto de chamar atenção para a gente não ficar relacionando somente com o modelo 4 anatômico e exame de imagem. Olha lá, novamente, esse é um mal que a gente faz às vezes, né? Que a gente vai ficar tentando achar, não, ó, dói porque tá lesionado ali, né? Tem um desgaste, por isso que dói, e tem na imagem. Então, não é. Muitas vezes o raciocínio clínico te mostra outros caminhos, né? Quando eu falo ouvir mais do que falar, ele tem que entender que cada detalhe conta, né? Poxa, então, o detalhe olha que informação importante. O paciente, vamos pegar a queixa de dor, né, que eu acho que é o mais comum. O paciente lá, ele acorda bem e a dor vai mudando ao longo do dia, chega no final do dia, está muito pior. Nossa, eu tenho um intervalo grande de acontecimentos aí que pode influenciar muita coisa. Ou então, não, eu acordo com muita dor e melhora ao longo do dia. Cara, teoricamente ele melhora com o movimento, conforme vai se movimentando. Aquela velha história, né? Parece que o sangue esquenta, né? Poxa, olha quanta informação rica nesse intervalo de tempo a gente pode ter, né? E então eu tenho que começar a entender o que eu tenho que colher, o que eu tenho que tirar da história do paciente, né? Eu tenho que direcionar, né? Não sugestionar, é diferente, né? Mas entender, deixar ele falar o que você quer entender, né? Por exemplo, isso que eu estou te falando, né? Padrões, identificar alguns padrões. Então o paciente começa a contar, começa a falar e você fala, não, mas tudo bem, mas e de manhã? E à tarde, à noite? É melhor ou pior de manhã? Melhor ou pior à tarde? Ao longo do dia, melhora ou piora? Tem alguma coisa que melhora, alguma coisa que piora? Então, são informações que dentro da história ele pode te contar, né? Como também o contexto dele. O paciente está depressivo, né? Nessa época, por exemplo, de Covid. Não sei se vocês já se depararam, mas eu tive algumas experiências, não tenho onde me embasar, a não ser experiência clínica aqui, de pacientes que realmente, depois que tiveram Covid, tiveram uma alteração grande assim, de humor, né? Não sei se por conta do Covid
ou se por conta do contexto da situação total. Né? Pacientes super irritados e estressados porque não aguentam mais ficar enclausurados. Né? Então, você acha que isso não conta muito, né, para a sintomatologia do paciente? Então, atenção nesse tipo de coisa. E aí, conforme a gente vai conversando, colhendo a história desse paciente nesse primeiro contato, tem mais uma coisinha que vai influenciar muito no nosso guia clínico, né, na nossa investigação, que são as características do paciente. Pensando no ser humano biopsicossocial, né, eu tenho paciente que ele é muito mais bio, né? Ele é muito mais ali físico, né? Que realmente ali o problema está físico, né? Tem um componente social, tem um componente psíquico normal, assim como todo mundo, né? Mas é muito mais bio. E eu também tenho um paciente que ele é mais, o componente ele é bio, mas tem muito um componente social ali envolvido e pouco do psico, né? E eu tenho um paciente que ele é muito mais do psico em relação ao bio e ao social. Opa, o que isso importa para mim durante a construção do meu raciocínio clínico? Perguntas que eu vou direcionar. Né? E como eu vou direcionar para o paciente conseguir me contar o que eu preciso ouvir. Não é nem o que eu quero ouvir, o que eu preciso ouvir. Tá? Porque senão você não dá abertura. Lembra, cada detalhe importa. Tá? Então, quando a gente está fazendo a entrevista do nosso paciente, a gente já começa a pensar em um monte de coisa, né? Então, entender o aparecimento dos sintomas, super importante. Tem dor? Tem alguma outra alteração? O que acontece? Ah, dói, mas o que mais? Ah, dói e tem tontura. Ah, dói e tem vontade de vomitar. Ué, entendeu? Começa a entender e questiona pontos durante a história, né? Como são os comportamentos dos sintomas, né, que você está sentindo? Dessa sua queixa, como que é que acontece? É o exemplo que eu estava dando, como é que é durante o dia, né? Ah, teve algum trauma? Poxa, eu não posso deixar de entender se teve trauma ou não. Isso muda muitas vezes o rumo do nosso raciocínio, né? Trauma, por exemplo, é uma bandeira vermelha, ou seja, tem uma contraindicação de tratamento, por exemplo. Né? O que melhora, o que piora. Né? Então, a nossa cabeça ela vai passando por todos esses aspectos. Né? A gente tem esses componentes psicossociais que podem sim ser uma barreira para a nossa reabilitação. Né? Componentes psicossociais estão envolvidos crenças limitantes, né? Aspectos psicológicos ou psiquiátricos do paciente, né? Que são barreiras limitantes para o tratamento. Então, cuidado nisso para não construir nosso raciocínio clínico de uma maneira equivocada, passando por cima desses componentes. Então, eu procurei resumir aqui para vocês algumas coisas. A cabeça do fisioterapeuta durante a construção do raciocínio clínico na fisioterapia musculoesquelética. Primeira coisa, receber informação e saber realizar a interpretação. Né? O que quer dizer cada informação? Poxa, professor, mas como é que eu vou saber isso? Ah, cara, tem jeito de saber, sim. Porque existem padrões, né? Existem padrões, sinais e sintomas, padrões de certas patologias, né? E isso a gente consegue consumindo bastante material aí, né, na literatura mesmo, e até mesmo na prática clínica. Né? Então, saber interpretar a informação que você está recebendo, poxa, sensacional. Né? Por isso que muitas vezes você tem que ir, durante a história, pescando e direcionando algumas perguntas do seu paciente para você tentar tirar suas dúvidas. Não adianta, querendo ou não, você tem que tirar suas dúvidas quando você está conversando com o seu paciente. Né? Então, quanto mais informação, melhor, e saber interpretar essas informações. E aí, você começa, na sua cabeça, a criar algumas hipóteses. Começa o seu brainstorm, né? Onde você vai pegar uma ideia central e vai, né, puxar aquelas setinhas e começar a entender como que isso está funcionando. Mentalmente a gente tem que fazer isso, porque a gente começa a entender, a criar algumas hipóteses possíveis do que pode estar acontecendo.
né? Exemplo, pacientes com bursite trocantérica de quadril. Bom, bursite trocantérica de quadril geralmente dói na palpação ali do trocânter, né? O paciente incomoda deitar em cima. Aí você questiona isso para o paciente e ele fala, não dói nem se eu apertar nem se eu deitar em cima. Eu tenho uma dor que vai para a lateral da coxa. Opa, existe uma hipótese de não ser dor relacionada ao trocânter. Mas muitas vezes o paciente idoso tem um hipersinal quando a gente faz uma ressonância ou uma ultrassonografia ali do tendão do glúteo médio. Não é uma tendinopatia? Tendinopatia não dá dor irradiada, né? Então, olha só. Aí tem mais uma coisa, dor irradiada, dor referida. Olha aí os pontos que são as hipóteses que a gente tem que criar, né? Então, eu tenho que entender esses possíveis padrões em cima dessas hipóteses. Padrões de movimento, padrões de sintoma, tá? Padrão de resposta ao movimento específico, muitas vezes. Olha as informações, aí a gente vai construindo, né? Depois que eu fiz isso, eu posso realizar alguns testes, até alguns testes especiais que a gente acaba trabalhando em cluster, né, em conjunto de testes para dizer alguma coisa para nós, não testes isolados, um teste só de tentar dizer alguma coisa, que aí eu consigo testar as minhas hipóteses. Então eu testo elas de acordo com as informações que eu já colhi. Então vamos lá. Peguei bastante informação, estou sabendo interpretar, estou criando algumas hipóteses, já sei que existem alguns padrões possíveis para essas hipóteses que eu estou criando de acordo com essas informações que eu colhi, aí eu vou testar, que muitas vezes eu vou ter o sim ou não, né? Aí sim, de acordo com esses padrões, falo, olha, então de acordo com esses padrões, possivelmente eu posso iniciar o tratamento e realizar as intervenções dessa forma. Opa, então aí a gente vai nesse resumão pegando todos os pontos necessários, né? A parte de informação e interpretação. Vamos lá. Entende a queixa principal. É dor, não é? Limitação de movimento, né? Qual é o histórico disso? Que aí no histórico você começa a entender algumas coisas importantes. E você começa a entender, e tem que estar na cabeça, na verdade, o sistema de bandeiras. Vermelha, amarela, azul, preta, né? Mas comumente a gente acaba utilizando a vermelha e a amarela. O que quer dizer isso? Bandeira amarela, você identifica na história, nas atitudes do seu paciente, componentes psicossociais que eu falei lá anteriormente, né? Crenças, comportamentos e informação em excesso, né? Agora mesmo, acabei de avaliar um paciente com tênis é um jogador de tênis e tal. E aí conversamos exatamente sobre isso, né? Então, muito paciente chega com excesso de informação e aí começou a me dar várias opções que ele já tinha lido, né? Claro, muito educado, me pediu licença para falar sobre isso, né? E eu gosto de conversar sobre isso até para direcionar, né, as informações, né? O que é correto e o que não é. Então, hoje em dia, a gente vive nisso e a gente tem que saber direcionar. Olha no paciente, poxa, se ele gosta de ver vídeo do YouTube e tem o guru dele lá do vídeo do YouTube, entende o porquê, né? E tenta trazer para o nosso mundo, tenta trazer para o seu mundo, porque isso vai fazer parte da sua construção para você resolver o problema desse cara, né? Se ele acredita acredita num vídeo que recebeu no WhatsApp, ele não sabe se realmente é confiável ou não, mas ele acha que aquilo lá e ficou em dúvida se realmente poderia estar acontecendo com ele. Esse tipo de coisa são comportamentos de informações excessivas que podem sim, por incrível que pareça, influenciar na construção do seu raciocínio clínico, influenciar na colheita de informação sua para você poder dar um caminho para esse paciente. E aí você começa na história também, tem informações que não batem, né? Coisas que não fazem sentido.
né? Ah, não, eu tenho uma dor noturna que não passa com nada, tomo medicação, não passa, estou perdendo peso, estou perdendo apetite, sei lá, coisas assim que não batem. Dica, desconfia, tá? Sempre desconfia porque pode estar vindo, ou você pode estar diante de informações aí que representam bandeira vermelha, né? Então, bandeira vermelha, a gente já para na hora o que a gente está fazendo, tá? É encaminhamento médico, encaminhamento para urgência. Agora, não é só através de um sinal, não, né? Claro, às vezes tem um sinal que é muito importante, né? Mas é um conjunto, na verdade, de informações que a gente tem que guiar, né? Porque uma coisa vai ligar na outra e você fala, opa, peraí, não é músculo esquelético isso aqui não, né? Putz, aí a gente vai longe, né? Desde patologias viscerais até tumores e, sei lá, né? Disfunção de glândula, sei lá eu, né? Tem muita coisa aí que pode acontecer, né? Então, fiquem espertos em informações que não batem na colheita da história. Pelo amor de Deus, já reforço aqui, não é pegar diagnóstico e sair testando o paciente, não, né? Muitas vezes o teste é uma parte pequena que você vai só confirmar suas hipóteses, tá? Então, descartamos ou entendemos se há alguma coisa nas bandeiras e a gente vai para o reconhecimento das hipóteses, né? Comecei a entender que a história que eu colhi está fazendo sentido para tal caminho, que pode ser isso, claro, a bursite, no caso da bursite trochantéria, pode ser da bursite trochantéria para uma dor lombar, pode ser do perifone, pode ser até do psoas, né? Ou às vezes até alguma coisa do intestino que posso sim ter dor referida na lateral da coxa, né? Vou entender esses padrões e fazer o teste desses padrões, dessas hipóteses que eu estou criando. Poxa, até aí a gente já construiu uma linha e um começo da onde para onde a gente vai e como a gente vai, tá? Até a gente chegar nas intervenções, né? As intervenções, poxa, aí eu tenho várias, né? Mas vamos lá. De acordo com o que a gente viu até agora, como que eu escolho intervenção? Primeira coisa, o que a gente tem na literatura? Desse padrão, desse quadro de sinais e sintomas, desse padrão do paciente. É um caso raro? Opa, se é caso raro, eu tenho que buscar. Não tem como ter ensaio clínico de caso raro. Então, tem que buscar em série de casos, relatos de casos, né? Que é muito de expertise clínica. Tem contraindicação absoluta? Opa, às vezes tem paciente que tem contraindicação absoluta para um monte de intervenção que eu não posso fazer, né? Então, fiquem espertos nisso, né? E aí a gente vai para o nosso mundo das intervenções na musculoesquelética. Então, de uma maneira geral, terapias manuais, eletroterapia, cinesioterapia e otimização funcional, condicionamento físico, que eu chamo, tá? Que é, né, a gente fazer a nossa progressão funcional com o paciente. Então, de uma maneira geral, essas são as nossas intervenções na fisioterapia musculoesquelética. Poxa, maravilha. É um mundo à parte, né? Tem muita coisa. Por isso que eu tenho que saber o que funciona e o que não funciona, até para eu conseguir testar as minhas hipóteses e conseguir seguir a minha linha de raciocínio com alguma intervenção que realmente funciona. Tá? Então, por exemplo, um exemplo prático, já falou do Dr. Canter aqui, mas que eu tenho recebido bastante, inclusive, paciente com dor de cabeça. Né? Cara, beleza, tenho dor de cabeça. Me conta. Tá? Então, na minha cabeça já vem logo, dor de cabeça, o que pode ser? Os básicos, assim. Cara, localização, preciso saber. Aí pode estar vindo de ATM, pode estar vindo cercogênico, pode estar vindo tensional, pode estar vindo por migrânia. Opa! Aí eu comecei a entrar num mundo que é grande. A classificação internacional das cefaleias, não sei se alguém já teve curiosidade. Eu agora não me recordo a quantidade, mas tem um monte de classificação de cefaleia. Tá? E a gente tem das migrâneas, não é só migrânia, não é só a enxaqueca. Não. Tem enxaqueca com ou sem áurea, por exemplo, né? Então, assim, olha
coloquei esse caso de dor de cabeça porque acaba sendo um mundo à parte que a gente vai ter que ir direcionando, né? Então eu tenho que realmente entender, porque daí eu começo nas minhas perguntas a criar algumas hipóteses, que de acordo com o que eu sei, que de acordo com a história do meu paciente, o que ele vai me contar, a minha interpretação vai fazer eu reconhecer algumas hipóteses. E a partir do momento que eu consigo reconhecer algumas hipóteses, aí eu começo a entender para eu conseguir atestar. A partir do momento que eu testo as minhas hipóteses, eu consigo algumas respostas. Sabe uma coisa que você pode fazer, por exemplo? É testar suas hipóteses com uma abordagem de modificação de sintomas, né? Então, muitas vezes, a gente utiliza a abordagem de modificação de sintomas até para uma resposta clínica. Uma abordagem de modificação de sintomas clássica. Boto a joelheira. Paciente com dor no joelho, dor anterior de joelho. Ele dói para fazer agachamento, por exemplo. Dói para sentar na cadeira. Aí eu vou lá, boto uma joelheira. Peço para ele sentar na cadeira de novo. Ver se muda alguma coisa. Muitas vezes já muda, já diminui a intensidade da dor. Aí você tenta algumas outras intervenções de mudança só de movimento e vê se reduz a dor. Isso pode ser considerado uma abordagem de modificação de sintomas. Opa! Então, esse tipo de atitude está me dizendo que se eu aumentar a compressão patelar, eu diminuo os sintomas de dor anterior no joelho. Opa! Hipótese testada. Entendeu? Então, utilizar a abordagem de modificação de sintomas pode te ajudar nessa construção do seu raciocínio clínico, pode fazer parte do seu raciocínio clínico. Eu, na verdade, eu acho que tem que fazer parte, eu uso bastante. Né? Falei que eu acabei de avaliar um paciente com condilite lateral, né? E aí, uma das coisas que acontece que ele tem uma restrição muito grande de flexão. Eu utilizei uma abordagem de modificação de sintomas com a técnica de Mulligan, e aí mudou a sintomatologia. Então, dentro do meu raciocínio clínico, me ajudou a entender que uma das coisas que está acontecendo no quadro desse paciente é essa restrição de movimento, né? Que eu não sei se foi gerado antes de aparecer a tendinopatia ou posteriormente. E aí tem outras coisas aí que eu avaliei para a gente conseguir definir o caminho. Tá? Essa é a pegada, né? Que é o que o paciente falou aquela vez, né? É a pegada de detetive, tentar desvendar algumas coisas. Aí eu resolvi colocar esse caso aqui, tem alguns casos legais, né? Lembrei desse caso, que é um caso muito bacana, né? Então, por exemplo, eu tinha um paciente lá de 19 anos, sexo masculino, que tinha dor inespecífica no cotovelo quando ele fazia força lá com o braço direito na academia, né? Fazia, se me lembro bem, faz uns 2, 3 anos esse caso. Ele fazia flexão de braço ali na máquina de supino, né? E aí começou a aparecer uma dor aqui no epicôndilo e ele tinha uma dor para fechar a porta do carro. Né? Veio com o diagnóstico de dor no epicôndilo. Sério, veio esse diagnóstico, tá? Muito bem. E aí, cara, ele tinha uma perda de força na abdução resistida do braço, né? Poxa, epicondilite não causa assim uma perda de força na abdução do braço inteiro, né? Tinha restrição de rotação cervical, né? E de flexão cervical também. Aí você começa a examinar o quadrante, né? Porque a história dele estava meio estranha também, né? Não relacionava muito com a epicondilite. Qual a importância de você entender padrões já na colheita da história e saber interpretar essas informações do paciente, né? Investiguei, não tinha nenhum sinal neurológico, né, de compressão radicular, né? E, pasmem, não tinha dor na palpação do cotovelo e nem nos testes ortopédicos que realmente a gente conseguiria encaixar num cluster, aí, num conjunto de testes que poderia identificar uma epicondilalgia ou um tênis elbow. Ué, se eu tivesse ido pelo diagnóstico, eu já ia fazer coisa errada, não ia? Pois é. Vamos lá. Aí me veio na cabeça, poxa, perda de força na abdução existida e tal. Não tem, descartei neurológico, mas, poxa, pode ter cervical envolvida, não é só do ombro, pode ter o ombro envolvido, né? Aí eu comecei a testar a coluna cervical. Acabei, nesse paciente, utilizei o método de avaliação e tratamento do MDT, né, do método Mackenzie, e comecei a testar esse paciente, explorar, que a gente chama de explorar um pouquinho a cervical.
E aí começou a aparecer sintomas, por exemplo, periescapulares e nos romboides. Aí conforme eu fui fazendo, né, eu consegui modificar os sintomas e aí eu consegui fazer com que voltasse, melhorasse a força de abdução resistida do braço. Então, poxa, esse sintoma dele estava relacionado ao cervical e não ao epicôndilo. Como que eu descobri isso? Né? A história não estava batendo. O exame clínico não bateu, mas começou a me dar informações para outra disfunção, que foi quando eu comecei a testar e começou a modificar sintomas e aí eu tive a resposta. Tá? Então, para esse cara, o objetivo era a gente identificar essa dor referida e a gente começou a usar essa progressão de carga, começou a fazer o trabalho cervical e sumiu a dor no epicôndilo. E depois fizemos todo o trabalho de retorno ao esporte, né, da musculação, sem dor nenhuma. Se eu tivesse tentado tratar o epicôndilo, não ia resolver esse caso. Né? É isso que eu quero mostrar para vocês praticarem isso e tentarem entender cada vez mais, né, esse tipo de situação. Tá? O que a gente usou para explorar a cervical foi esse movimento de retração sentado, né, aonde depois eu coloquei uma pressão adicional para a gente começar, que é uma das progressões que a gente faz. Né? Depois que a gente modificou os sintomas, a gente começou a trabalhar toda a musculatura de escápula, aí sim musculatura de punho, cotovelo e por aí vai, né? Fazendo todo o trabalho aí de retorno funcional. Tá? Então tem bastante coisa que a gente tem que ir pegando os pontos aí, né? Então, olha só, a gente tem que lembrar de uma avaliação bem detalhada, ouvir mais do que falar, né? Entender o seu paciente. Excluir patologia grave, fundamental. Então, atentem-se à história e sinais que não batem, como eu falei lá anteriormente. Né? A gente tem que se guiar por sinais e sintomas. Isso vai dar um bom caminho para a gente tratar. Tá? Lembra? As dores e sintomas musculoesqueléticos podem ser por vários fatores. Tá? E sempre realizar uma progressão funcional gradativa com o seu paciente. Né? O paciente precisa movimentar. Tá? E é o que eu considero mais importante: traz a informação correta para o seu paciente. Né? Deixe ele muito bem informado. Lembra, você é o tutor do seu paciente. Tá joia? Uou! Eu acho que é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula aí, tenham fritado um pouco a cabeça, né? Para a gente começar a estudar um pouco mais sobre o raciocínio clínico e como eu posso desenvolver mais o meu raciocínio clínico. Tá? Deixa aqui os meus contatos, quem quiser. Quem gosta também de podcast, a gente tem um podcast bem legal que a gente fala, inclusive, algumas coisas sobre raciocínio clínico, tem alguns convidados bem bacana. Tá? E estou à disposição para a gente poder discutir aqui. Eu não vi se chegou pergunta no chat, não sei abrir aqui, deixa eu ver. Acho que não. Tá. E eu estou à disposição de vocês para a gente poder discutir agora. Alguém tem uma pergunta? Quer falar comigo? Valeu, Cristiano. Oi, Tamires, valeu. Que legal, que legal. Não, gostoso, produtivo. Vamos lá. Bacana. Né? Então, assim, deu para ficar claro como que a gente vai. O que tem que passar. Na verdade, assim, né? O que tem que passar na nossa cabeça? Como que está rolando isso? Né? Nossa cabeça ela está fervilhando ali o tempo inteiro, a partir do momento que a gente está em frente ao nosso paciente. Valeu, Joelma. Valeu, Camila. Legal, legal. Show, show. Simone, valeu. É isso aí, né? Poxa, vamos agora discutir mais aí, quem ainda não é aluno da Certo, né? Vamos discutir mais aí durante os módulos também, né? Eu acho que, nossa, tem tanta coisa, é tanta coisa que a gente discute numa aula da pós,
né? Seja no final de semana inteiro ou não. Tá? Valeu. Opa, não sei quem falou aí. Tá como user só, né? Direto e reto, né, Priscila? Tá bom, estou aqui à disposição para a gente conversar que quiser. Eu acho que pode, né, gente? O Tatiane e Silas, se alguém quiser abrir o áudio e conversar também. Valeu, Raquel. Oi, professor. Oi. Então, muito boa aula, né? Que coisa boa. Como os alunos estão falando aqui, realmente foi uma aula prática, né? Que traz para a gente aí um novo olhar, né? Em cima do raciocínio clínico, que eu acho que esse é o quê da questão, né? De todos os profissionais da fisioterapia. Você baseado aí na ortopedia, mas a gente traz também um leque aí para as outras áreas, né? Eu sou da neurologia, então Uhum. a gente sempre tem que estar pensando além daquilo que a gente está vendo. Então é muito importante Exato. isso, muito Sim, importante sim. mesmo. Então a gente deixa aí só o gostinho, né? Da aula. É só realmente assim aquele aperitivo, né, para a gente demonstrar como é que funcionam as nossas aulas de pós-graduação, como são os nossos módulos nessas turmas que a gente tem aí online. E queria, assim, em primeira mão, dizer que a nossa turma de traumato, ortopedia, ela está confirmada, né? E nós estamos começando aí dia 17 de julho, para aqueles que querem ainda essa área da ortopedia, que pense em fazer uma pós-graduação, dá uma olhada lá no site do Certro, dá uma olhada na matriz, nos professores, que por mais que seja nesse modelo remoto, nós temos muito a acrescentar, muito a discutir, né, baseado na nossa experiência clínica, né, nos casos que a gente tem no dia a dia, e a gente tem muito a crescer. Então, eu queria agradecer ao professor Bernardo por aceitar aí o Eu nosso que convite, agradeço. né? Silas, professor, o senhor pode parar de compartilhar a apresentação para a gente tentar fazer uma Sim. foto? Não sei se o pessoal vai abrir, mas acho que ficaria bacana. Algumas pessoas já saíram. Essa aula ela vai ficar disponível lá no site do Certo. Eu acredito que daqui, acho que amanhã ou na sexta, a gente consegue disponibilizar lá. Deixa eu parar a gravação aqui.